Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, nós vamos para a sexta aula de língua portuguesa. Nós vamos falar um pouquinho sobre biografias. Hoje é dia 2 de julho de 2020. E como sempre, para não perder o costume, se liga aí nas instruções. Anote no seu caderno as principais informações da aula. Você precisa delas para fazer a atividade. Se você ainda tiver alguma dúvida, me manda um e-mail ou uma mensagem lá no Classroom. Vamos lá? Com essa aula, nós temos os seguintes objetivos. Nós vamos reconhecer as características do gênero textual biografia, nós vamos identificar a finalidade do gênero textual biografia e nós vamos ver um exemplo de produção do gênero biografia. Para vocês entenderem melhor o que seria biografia, biografia é a junção de duas palavras gregas, bio mais grafia, sendo que bio significa vida e grafia significa escrita. Então nós temos aí um tipo de texto que escreve a vida de alguém ou narra a vida de alguém. Então biografia quer dizer isso. Esse gênero textual é um gênero muito antigo, né? Então desde quando a escrita começou a se popularizar, se escreviam biografias de gente famosa, de pessoas grandiosas, de reis, de rainhas, enfim. Então, ele tem algumas características que são somente desse gênero. Então, primeiro, nós temos aí um gênero narrativo, ou seja, vai ter um narrador, provavelmente, vai contar a história de alguém. Segundo, esse texto geralmente é narrado em terceira pessoa. Quais são as terceiras pessoas? Ele ou ela. Então, o narrador vai dizer, ele nasceu, ele viveu, ele se mudou, né? Porque nós temos aí alguém narrando a vida de outra pessoa, a terceira pessoa. Terceiro, nós temos uma ordem cronológica dos fatos, ou seja, as coisas vêm em uma sequência. Então, primeiro alguém nasce, depois ele tem a infância, a juventude, e aí ele fica velho, né, a velhice e morre. Os fatos têm que vir nessa ordem, não pode começar uma biografia contando que a pessoa morreu, né? Depois a gente vai falar o que sobre ela. Próximo, é um conjunto de informações sobre a vida de alguém. Mas precisa ser um relato de fatos marcantes da vida dessa pessoa. Então você não vai contar aí que no dia 2 de julho a pessoa escovou o dente. Isso não é marcante, tem que ser coisas marcantes. O nascimento de um filho, uma conquista, de um prêmio, se formar na faculdade, começar no emprego, são fatos marcantes. Depois, nós vamos usar os pronomes pessoais, que nós já vimos nas outras aulas, e possessivos. Os pronomes pessoais, eu, tu, ele, né? Nós, vós, eles, e os possessivos, meu, minha, dele, dela, né, também estarão ali presentes. Nós temos o uso de marcadores temporais, por exemplo, na infância, na adolescência, naquela época, naquele tempo. O que são marcadores temporais? São frases ou palavras que vão indicar tempo. Na infância, aos 10 anos, em 1957, né, são coisas que vão marcar o tempo aí. Nós temos o predomínio de verbos no pretérito, e esse pretérito são os verbos no passado. Então, ele nasceu, ele viveu, os verbos que terminam em U, geralmente, né, são verbos do passado. E, por fim, a última característica muito importante, precisa haver verossimilhança dos fatos narrados. Ou seja, mesmo que seja alguém que esteja contando a vida de outra pessoa, esses fatos têm que ser verdadeiros. Você só vai escrever ali o que teria acontecido na realidade. Tudo bem? E aí escolhi um exemplo de uma biografia de alguém que eu acho que vocês conhecem. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. E aí, você já sabe quem que é? Isso mesmo, estou te falando do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, né, o CR7. Eu pesquisei e achei uma biografia curtinha da vida dele que nós vamos ver agora. Então começa assim. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu em Funchal, capital do arquipélago português da Madeira, em 1985. Desde pequeno, demonstrou habilidades excepcionais para o futebol, a tal ponto que com apenas 10 anos de idade ingressou para o Clube Desportivo Nacional, o mais importante da cidade. Sua carreira é vertiginosa. Aos 16 anos, já jogava para o Sporting de Lisboa, onde foi aperfeiçoando suas habilidades e deslumbrou seus próprios rivais. Em 2003, foi vendido ao Manchester United, clube no qual terminou de se consagrar,
como um dos melhores jogadores do mundo e onde acumulou algumas de suas máximas conquistas desportivas. Desde então, também começou a participar da seleção de Portugal. Em junho de 2009, foi contratado pelo Real Madrid, que desembolsou a quantia de 94 milhões de euros, até o momento a maior soma já paga por um jogador de futebol. Hoje é um dos jogadores mais premiados da história do futebol mundial. Então nós temos aí um exemplo de uma biografia bem curtinha de um cara famoso que é o Cristiano Ronaldo. E eu grifei algumas partes aí para vocês. Lá na primeira linha nós temos Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro nasceu em Funchal. Perceba que o verbo nascer aí está no passado, certo? Ele já nasceu. Então, a predominância dos verbos na biografia tem que estar no passado. Depois nós temos lá, com apenas 10 anos de idade, ingressou para o Clube Desportivo Nacional. Então vocês percebam apenas fatos marcantes da história dele que estão aqui nessa biografia. E lá no final, no último parágrafo, nós temos desde então, que é um marcador temporal, né? Quer dizer, desde aquela época, desde a época que eles estão falando ali, de 2003. Viu como é simples as características de um texto de biografia? Com as informações que nós tivemos do Cristiano Ronaldo, lá na biografia dele, nós podemos fazer uma linha do tempo. E nós vamos colocar aqui nessa linha do tempo fatos marcantes da vida dele. Então, nós temos lá que ele nasceu em 1985, em 1995 ele ingressou no Clube Desportivo Nacional, em 2001 ele já jogava no Sporting, em 2003 ele foi vendido ao Manchester United, em 2009 ele foi contratado pelo Real Madrid e agora em 2018 ele foi transferido para a Juventus. Então, com a biografia de alguém, seus fatos marcantes, nós conseguimos fazer linhas do tempo desse tipo. Então, pessoal, viram como é simples? Por hoje é isso. Depois de assistir essa aula, faça a atividade 6 que eu vou pôr amanhã lá no Classroom. Se você ainda tiver dúvidas, mande uma mensagem para que eu possa te ajudar. Tchau, tchau!